Crônicas de Manuel Bandeira. Essa é a crônica intitulada Machado de Assis. É a crônica de 15/6/1955. Então lembre-se que no vídeo anterior o Manuel Bandeira começa elogiando o livro de Magalhães Júnior, né, Raimundo Magalhães Júnior, mas dizendo que ele foi muito violento, digamos assim, na sua crítica aos estudiosos que vieram antes. Diga-se, aliás, que apesar de cético e sem nenhuma fé nos homens, isso daqui eu acho um exagero. Não acho que ele não tenha nenhuma fé nos homens, é só porque até os homens que têm algo de bom dentro tá misturado com o mal, né? Vamos pegar uma cena aqui pra gente ilustrar o que eu quero dizer, né? Eu não sei se você lembra, no Dom Casmurro tem uma cena muito interessante que o Bentinho recebe a notícia que a Dona Glória está doente, né? E aí o José Dias não deixa bem certo, não fala direito qual que é a doença. E pro Bentinho, quando ele recebe essa notícia, a mãe está de cama, a mãe está entre a vida e a morte, né? E o que vem na cabeça dele? O que vem na cabeça dele é: mamãe morre, eu tô livre, né? Se a minha mamãe morrer, eu não preciso ficar aqui no seminário e eu vou ser livre para ficar com a Capitu, né? Que é mais pessimista que isso, né? Que é mais cético em relação ao homem do que isso. Só que no mesmo momento ele sentiu um peso enorme na consciência. E quando ele chega, ele se abraça a mãe dele e fica ali ao pé dela e não faz nenhum plano, né? Vou, sei lá, tirar o remédio da minha mãe para que ela morra, né? Então, assim, eu não acredito que o Machado de Assis não tinha fé nenhuma nos homens. E nem que ele seja totalmente cético em relação aos homens. Só que o Machado de Assis entendeu uma coisa muito interessante, que até a pessoa que tem os sentimentos mais nobres, que já é extremamente difícil de encontrar, né? Se até uma pessoa que tem os sentimentos mais nobres a todo tempo tem, digamos assim, o diabo, né? Ou o seu eu, ou sei lá o que, jogando junto com as intenções boas e intenções más, quem dirá pessoas normais? Né? Machado de Assis só entendeu isso, né? Mas não quer dizer de maneira alguma que os sentimentos bons não estão lá também. A única coisa que o Machado vê muito bem é essa mistura que está dentro de todos nós. Todos nós. Pense no seguinte: você está andando, você tem 20 reais no bolso, né? E esse 20 reais no bolso é teu último 20 reais. E você está andando na rua e você olha lá uma criança que está efetivamente com fome, não aquela, sabe aquela que os pais fazem como vitrine? Não, você olha uma criança que está efetivamente com fome. Você pega o dinheiro porque você é levado por um sentimento bom e você pega esse dinheiro e você vai entregar para a criança. Quando você está entregando esse dinheiro para a criança, passa algumas pessoas do outro lado da rua. Primeira coisa que vai vir na tua cabeça é: deixa eu mostrar melhor essa nota aqui para as pessoas verem o que eu estou fazendo, né? Agora perceba, o fato de um sentimento de vanglória, nesse caso, pegar carona, vamos supor, com o seu sentimento nobre, não significa de modo algum que o sentimento nobre não estava lá. A todo momento o sentimento ruim vai se misturar com o sentimento nobre, né? Basta a gente querer decidir o qual que a gente vai seguir. Às vezes não vai dar para identificar direito, né? Mas, novamente, não é porque o sentimento bom ele não é 100% puro que ele é 100% mal, né? É só, volto a enfatizar, isso que o Machado consegue ver, que é essa mistura desses sentimentos dentro da gente. E é isso que eu acredito que o Machado de Assis viu muito bem. Volto a enfatizar a história das pessoas normais. Como as pessoas normais, na grande maioria das vezes, são vis, né?
como nós somos vis na grande maioria das vezes, então é mais comum que pareça que ele tenha perdido toda a fé no homem, né? Lembra daquele conto do Machado de Assis chamado Entre Santos, né? Chega lá um avaro que a mulher dele está quase morrendo, e aí ele quer prometer lá, né, eu acho que é um voto, né? Então ele vai fazer lá e vai gastar dinheiro para fazer lá uma perna, eu esqueci, mas eu acho que é uma perna lá para tipo Aparecida, né? Você vai lá e faz uma perna de madeira e aí ele fica que promete, não promete, fica que promete, não promete, e ele começa a ver o dinheiro na frente dele, o dinheiro que ele gastaria se ele fizesse aquela promessa, né? E aí no final eu acho que ele acaba prometendo rezar, né? Porque rezar não gasta dinheiro. É claro que isso é extremamente vil, né? Mas uma coisa que o próprio santo falando, né? O santo que quer conceder a bênção para esse fiel que na verdade quer enganar, né? Ele queria fazer a promessa de gastar dinheiro, e aí se enrola, não consegue fazer a promessa que vai custar para ele e acaba prometendo oração, né? Mas o santo olha e fala o seguinte: não, mas ele realmente ama a mulher dele, só que ele ama bastante o dinheiro. E essa complexidade, é claro, nesse caso o cara é 80% vil, 20% nobre, vamos colocar assim. Mas essa complexidade é uma coisa que o Machado de Assis consegue identificar muito bem, né? Que parece que é quase isso que eu falei pra vocês, dá pra colocar uma porcentagem assim, sabe? Parece que quando você vai fazer uma boa ação, você vai ajudar o irmãozinho. Eu tenho um bom exemplo. Quando eu tinha lá 14, 15 anos, eu gostava de uma menina, né? E a gente tava num acampamento lá, e eu sei que o irmãozinho dela lá de 10 anos foi pro meio do mato e foi atacado por um enxame de abelhas, né? E aí o que eu fiz? Quando eu vi o moleque vindo com aquele monte de abelha em cima dele, a ponto de que ele tava correndo risco, né, de vida, a primeira coisa que eu fiz foi ir correndo na direção dele. Enquanto eu tava correndo, eu fui catando mato no caminho para eu bater, né, para espantar as abelhas de cima dele. Quando eu bati, espantando as abelhas de cima dele, as abelhas vieram em cima de mim. Aí eu saí correndo, me atirei no rio, levei lá umas 10 picadas de abelha, e ele quase morreu efetivamente, né? Perceba, pra mim foi uma coisa interessante, né? Aos olhos da irmã dele, poxa vida, eu sou um herói. Sei lá, forçando um pouquinho, eu posso dizer que eu salvei a vida do moleque, né? Forçando um pouquinho, talvez não, quase certeza que não, mas forçando um pouquinho, eu posso dizer que salvei a vida do moleque, né? E aí, imagine o Machado de Assis descrevendo essa situação, né? Alguém olhando essa descrição poderia falar: tá aí, né? Até numa situação extrema em que você vai salvar a vida de alguém, você só pensa em você mesmo, porque você estava pensando na irmã dele, olhando para você, etc, etc. Sim, mas não só isso. Eu acho que é esse o ponto, né? E depois dessa situação, eu tenho que parar para pensar nisso, mas parece que dá até para colocar em porcentagem, assim, sei lá, uns 65% realmente eu estava preocupado com o garoto, e aí uns 35% eu estava pensando nos olhos da Sheila olhando para mim. O nome dela era Sheila. Parece que dá pra fazer quase isso, e esse é o modo que o Machado de Assis trabalha, né? E bom, é só vendo a vida desse modo, como o Machado de Assis faz, é que a gente vai fugir de dois extremos. Em um extremo você tem um romântico, ok? Um romântico que pensa o Guarani do José de Alencar. O Guarani do José de Alencar, que todo mundo só tem sentimentos nobres, que eu vou me sacrificar por todo mundo, nunca eu penso em mim mesmo. E é só nobreza, de uma forma assim que dói você ler. Embora eu ame o Guarani, é bem divertido. Então, de um lado você tem isso, né, essa ingenuidade de pensar que as pessoas são guiadas só por sentimentos nobres, de pensar que as razões que nós damos a nós mesmos
para fazer as nossas ações são elas as razões verdadeiras, né? Então, de um lado você tem isso. De outro lado, você tem a Luísa Azevedo, que todo mundo é safado, todo mundo só quer sexo, todo mundo só quer violência, todo mundo é fraco, todo mundo tem um objetivo ali escondido, né? Todo mundo. Então você tem esses dois lados. Ou você olha com ceticismo, que é a palavra usada aqui pelo Manuel Bandeira, ou você olha com ceticismo, ou você olha com ingenuidade. Machado de Assis, na minha opinião, é o cara que consegue ficar na realidade. Realismo no sentido bom da palavra, não no sentido literário da palavra, né? Porque geralmente quando a gente fala de realismo na literatura são os céticos, né? Que pensam que todo mundo tem algum... em outras palavras, todo mundo só pensa em si mesmo, né? Machado de Assis consegue ficar ali no meio, né? E ele consegue ver que em todos nós temos misturado o nosso sentimento de nobreza com o nosso corpo, ou com os nossos sentimentos vis, ou com a fraqueza. Essas coisas se misturam, né? De forma que eu posso contar para vocês sobre o irmão da Sheila, que quase morreu, e que eu tentei salvar, e que eu tentei espantar as abelhas, vamos colocar assim, que eu tentei espantar as abelhas ao mesmo tempo, porque para mim a cena de ver o menino, ele já não corria mais, ele saiu do mato e ele só chorava, e tinha tanta abelha em volta dele que ele fazia assim com as mãos e conseguia matar várias abelhas fazendo assim com as mãos, que ele não conseguia nem chorar, não conseguia nem correr mais, né? Por que não pode esse sentimento nobre, extremamente nobre? Na hora eu não pensei se as abelhas iriam me atacar ou não, né? Por que esse sentimento de preocupação com o próximo, um terceiro sentimento, que agora é o que eu acabei de me tocar, né? Inconsequência, eu nem sabia, na minha ingenuidade eu ia bater ali, as abelhas iam voar para longe e nós dois ia ficar felizes, né? Mas por que não pode estar tudo junto? A minha ingenuidade de não saber que as abelhas iriam para cima de mim, a minha preocupação com ele e o meu desejo de parecer bem aos olhos da Sheila, né? E a literatura do Machado de Assis, o Machado de Assis maturo, na minha opinião, faz isso, né? Pelo menos a maioria da literatura, né? Não é o caso, na minha opinião, por exemplo, no conto O Alienista. Mas na grande maioria, o Machado de Assis, no seu melhor, ele consegue ver isso. Ele consegue ver que essas coisas se misturam, né? E aí ele consegue colocar uma pergunta. Ele não cobra a resposta, ele não pergunta diretamente, mas ele causa essa pergunta em nós, né? O que eu vou preferir seguir em todas essas coisas que estão misturadas dentro de mim, né? Agora perceba, o que vamos lá, um romântico descrevendo a minha situação das abelhas, né? E aí o Tiago decidiu que mais vale dar a vida por uma criança do que valorizar sua própria vida. E ele, correndo risco de morrer, né, por tantas picadas de abelha, foi lá e se sacrificou, né? Então esse é um romântico descrevendo a situação do Tiago. Um realista descrevendo a situação do Tiago. Que nada, safado! Safado! Ele queria pegar a irmã do Piá ali, foi lá, deu umas batidas nas abelhas ali. Primeiro que ele nem ia saber que as abelhas iam atacar ele, né? Pensou lá, não, vou lá, dou umas batidas, as abelhas voam, a menina vem e me abraça. Então era isso que o Tiago estava pensando, né? Perceba que essas duas posturas, na verdade, o que elas são? Elas são uma abstração da situação real. Na situação real, vamos dizer assim, a explicação romântica e a explicação realista estavam juntas. Não havia contradição, eu não tinha que escolher entre uma coisa ou outra. Na situação real, Tiago, você estava fazendo isso? Vamos supor que eu consiga ser 100% honesto, né? Franco.
Tiago, você estava fazendo isso porque você queria pegar a Sheila? Tava. Você estava fazendo isso porque você sentiu compaixão pelo menino? Tava. Você estava fazendo isso porque você pensou que você não pensou na consequência do teu ato ali e não pensou que as abelhas iam te atacar? Tava. Na situação real, todas essas coisas, eu não preciso escolher uma verdade. Todas essas coisas estão ali, né? De forma, volto a enfatizar, que eu poderia falar, sei lá, 30% era a minha temeridade, né? 20% e assim por diante, né? Para fechar essa história, esse vai ser só um vídeo de digressão, a gente nem leu aqui, né? Mas para fechar essa história, na minha opinião, levando, digamos assim, pegando o impulso que o Machado de Assis causa em mim e pensando, tá, mas quão interesseiro fui eu, quão vil fui eu, o quão inconsequente eu fui, né? Eu ainda consigo pensar assim, não, os objetivos focados em mim sim estavam lá, mas na hora em que eu peguei um mato, na hora em que eu corri na direção do moleque, era porque foi tão rápido, eu simplesmente pensei, esse moleque tá sofrendo demais, né? Foi só isso que eu pensei. E eu acabo, novamente, aprendendo com o Machado de Assis, acabo aceitando essa explicação sem pensar que eu sou um herói, né? Sabendo que sim, há um objetivo nobre dentro de mim, mas que isso está misturado com outras coisas. Para dizer então, concluindo aqui, que eu não sei, na verdade eu não concordo com o Manuel Bandeira quando ele fala desse Machado de Assis cético e sem nenhuma fé nos homens, né? Eu acho que a única coisa, ele se ateve à realidade real e não à realidade do realista, né?